se eu te disser que existe um final definitivo pra Eleven e essa discussão é se ela morreu ou se não morreu é só uma isca? Eu tô aqui pra te mandar a real se a Eleven viveu ou não. Stranger Things acabou e deixou todo mundo na dúvida, né? Se a Eleven morreu ou não morreu. Tem gente que tá convencida de que sim, que ela já era, acabou, né? Tem gente que defende lá com Resident que não, que ela tá viva. E tem gente que tá exatamente do jeito que os irmãos Duffer queriam. Confusa, né? Dividida, né? E tá obcecada por pistas. Ou a Eleven se sacrificou no meio da destruição do mundo invertido, virou camiseta da saudade, ou tudo foi uma ilusão da Kali e o Mike entendeu que desapareceu pra nunca mais voltar. Só que essas duas teorias se entrelaçam, porque no fundo o que a série mostra é definitivamente uma morte. A gente viu uma morte. Tem despedida, tem explosão, tem Eleven ficando pra trás, tem salto temporal, tem a vida de todos os outros continuando, tem a ausência da Eleven, todo mundo sofre com isso, né? Narrativamente, isso é luto, ponto. Né? Seja ele concreto ou simbólico, é luto. Você entende onde eu quero chegar com isso? Independente se ela morreu ou não, pros outros ela se foi definitivamente. E o sentimento é de luto de qualquer jeito, não importa. Agora, na cena, lá no vazio, se despedindo do Mike, o texto mostra um sacrifício heróico, entende? Ela tem uma decisão extrema em nome de um bem maior. A trilha sonora é despedida em momento algum, alguma coisa ali sugere esperança, entende? E quando o portal se fecha, ninguém resgata ela. O Mike termina a série como um carinha que perdeu o grande amor da vida dele, né? Mas por dentro ele se recusa a aceitar que perdeu. Porque a forma de negação dele é a esperança. É daí que ele contamina todo mundo com essa esperança da teoria final, né? Dela livre, anônima, buscando as três cachoeiras. E é nesse ponto que entra um detalhe importante. Stranger Things nunca esconde quando alguém morre. As mortes foram claras, foram definitivas pra gente. A Kali morreu e foi uma morte inquestionável, sabe? Sem metáfora, sem corte seco, sem margem pra ambiguidade, você não ficou na dúvida ali. Isso é importante porque a Kali tem uma função narrativa, né? Qual? Ela é o pilar da teoria da ilusão. E se a Kali morreu, quem poderia ter criado a ilusão da Eleven? Como essa ilusão foi criada? Por quanto tempo essa ilusão poderia durar? As respostas imaginadas pelo Mike são muito frágeis, concorda com isso? A Eleven sempre foi a grande heroína da história, mas ela não termina matando o vilão, percebe isso? Quem é o personagem que a Eleven acaba de vez? Com ela mesma, percebe isso? Isso é muito estranho, né? Por causa de um detalhe muito importante. A Eleven nunca quis morrer. Ela passou tudo simplesmente tentando sobreviver. A Eleven tem nela, cara, o instinto de sobrevivência. Isso não muda, tá na série inteira. A Eleven precisava ficar fisicamente dentro do mundo invertido pra ele ser destruído? A resposta é óbvia. Não precisava. A destruição do mundo invertido foi feita com as bombas. Então a presença dela naquele ponto, cara, não é funcional pro plano. Ela ficar lá dentro não destrói o abismo. Os monstros já tinham sido derrotados. Ela fica lá por um único motivo: encerrar a própria história aos olhos do mundo. Então vamos ver o que os criadores da série falaram sobre isso, porque foram eles que escreveram esse final. Numa entrevista pra Variety, o Matt Duffer explicou que a ambiguidade do final coloca o público exatamente no mesmo lugar dos personagens. Só que tem um detalhe gigante nesse discurso aí todo. Essa ideia aí de não deixar ninguém saber a verdade só funciona se ela estiver viva. Então nesse caso, a dúvida só tem uma função. A dúvida existe para cumprir um único objetivo: manter Eleven em segurança. E se ela precisa estar em segurança, ela tá viva. Daí o Ross Duffer, né, o irmão lá, falou que desde o começo da criação do roteiro, nunca teve uma versão da história em que a Eleven simplesmente voltasse pra viver em paz com o grupo lá no final da série. Ele não disse que a Eleven precisava morrer, ele disse que a Eleven precisava ir embora. Mas ir embora aqui agora tá mais pra morrer ou sumir e viver longe? O próprio criador da série tá explicando que a despedida da Eleven era impossível, porque os equipamentos usados pelo exército impediam qualquer manifestação dos poderes dela. Então, até a conversa dela com o Mike é uma questão em aberto, né? E pode ter sido uma ilusão. E se for uma ilusão, então ela não morreu dentro do portal com uma explosão do mundo invertido. Eles não dizem que foi a Kali que fez, mas eles também não descartam a ilusão da Kali. Então, nesse caso, a ilusão não começou quando a Eleven finge o sacrifício. E é aqui que o final aberto se explica. Se o público soubesse que a Eleven morreu, não ia ter debate no fim da série, entende? E Stranger Things queria provocar justamente esse debate. Então, ela morreu pro mundo, pro sistema, pros planos militares. E pra isso ela não precisava morrer literalmente. Cara, se eles quisessem matar a Eleven, bastava ter mostrado, percebe? Tá aqui a Eleven morta, cabeça rolando, que eles fizeram com o Vecna. Os Duffers disseram que a Eleven tinha que sair, porque ela simbolizava magia pros meninos. Enquanto houvesse magia, eles não poderiam crescer. A cena final, né, guardando os livros de Dungeons and Dragons, é o simbolismo pro fim da infância. Se a série mostra a verdade, então a Eleven se sacrificou e o Mike tá se iludindo com a história que ele inventou. Só que, se isso é verdade, o que teria pra esconder então? A resposta que mais encaixa é que, de alguma forma, com a ajuda da Kali ou de um outro jeito, a Eleven viveu. Eles não tiveram coragem de matar a Eleven. Eles só precisaram tirar ela de Hogwarts para que ela ficasse segura e os amigos crescessem. Se escondeu a morte da Eleven, se ela precisava ser poupada, então ela sobreviveu. Bom, essa é a minha opinião, mas quero saber a opinião de vocês. Na sua visão, a Eleven tá viva ou tá morta?